Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Tainá, obrigada por ter aceito o convite mais uma vez, Deus abençoe. O áudio está fechado. Amém. Amém. Queria a Cris, ou a Neia, quem tiver. A Neia está trabalhando, né? Você pode orar para começar? Posso. Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui agora reunidas, Senhor. Pai, abençoa todas as que estão aqui participando hoje. E as que não puderam participar, Senhor, abençoa também, Pai. O Senhor sabe por que não estão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa a tua filha, Senhor, para falar conosco, Pai. Abençoando a cada uma com a sua porção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço nessa manhã. Amém. Amém. Obrigada, Cris. Deus abençoe. Amém. Tainá, se quiser começar. Amém. Bom dia, meninas, paz do Senhor. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, novamente. Amo estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Agradecer a Ana, que sempre tem sido um canal aí de bênção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ana, uma palavra que o Senhor ministrou comigo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, e diz assim: havia certo homem em Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófines e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor e todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone este vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido.
Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém, glória a Deus. É uma palavra bem conhecida, e dias todos, né, eu estava falando com o Senhor, Senhor, qual que é a palavra, o que que eu vou pregar, e o Senhor em silêncio, e o Senhor não ministrava, e eu já fui ficando, né, angustiada, e aí quando foi ontem de manhã, eu entrei em desespero, eu falei, Senhor, cadê a palavra? Jesus, o que que eu vou pregar? E aí Deus pegou e falou para mim, lembra da sua dor de não gerar? E eu falei, meu Deus, quando eu não conseguia engravidar. E aí o Senhor falou para mim, esse é o tema que eu vou te dar, a dor de não gerar, porque você não conseguia gerar. E eu abri a sua madre. E aí Deus me deu a palavra. Eucana, ele é muito conhecido, né, pelas duas esposas, Ana e Penina. Apesar desse conflito dentro da casa deles, Eucana não deixava de se esforçar, ano após ano, para levar a família dele para o templo. E o Senhor começou a ministrar comigo. Às vezes nós damos muitas desculpas para não ir para a igreja. Ah, tá frio, tá chovendo, eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, a criança tá doente, ou é a gente que fica doente. E querendo ou não, nós começamos a colocar desculpas para não ir no templo. E eu fui estudar um pouquinho, e da onde eles moravam até o templo, eles demoravam basicamente a cerca de 1 a 2 dias para chegar lá. Hoje nós temos a praticidade de chegar na igreja em 5 minutos, 10 minutos. Quem mora muito longe, 15 minutos. Nós temos hoje carro, temos moto, temos alguém que pode vir buscar a gente. Eles não. Eles arrumavam toda uma bagagem e eles saíam em uma viagem de 1 a 2 dias para chegar no templo e para adorar a Deus. Eucana, ele não media esforços para levar a família dele para adorar a Deus. Nós não podemos medir esforços para estar levando os nossos filhos para adorar a Deus, para estarem indo a adorar a Deus. Porque é o que eu falo para as irmãs, o que seríamos de nós sem Jesus? E Ana, ela chega lá, e a palavra do Senhor diz que ano após ano todos subiam. Mas Ana, ela recebia uma porção dupla, porque Eucana a amava mais. Era como se ele falasse assim, já que você não tem filhos, eu vou te dar uma porção a mais. Quantas vezes as pessoas querem nos tratar com dó? Ah, já que você não conseguiu algo, eu vou te dar a mais. Tentar suprir alguma coisa. Só que para nós que somos mulheres, para nós que somos casadas, a gente sabe que todo o desejo de uma mulher é ser mãe. E ali na vida de Ana, não tinha nada que substituísse a vontade de ser mãe, a vontade de gerar. A palavra do Senhor diz que ela nem comia. Ela recebia a porção dobrada. Por causa de Penina ficar irritando ela, nem a porção dobrada ela comia. E aí chega ao ponto do marido dela falar, não sou melhor do que 10 filhos, Ana. Eucana, ele amava muito a Ana, apesar de o Senhor ter deixado a madre dela fechada. E a palavra do Senhor diz assim, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Lá no 5. Mas a Ana dava uma porção dupla. Sério. E eu fui pesquisar o vírgula. E o vírgula, ele significa uma... Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, vírgula. E aí o Senhor ministrou comigo. Quantas vírgulas as pessoas têm colocado na nossa vida? Ah, ela prega bem, vírgula. Mas você viu como tá a casa dela? Bem, tem uma voz que, meu Deus, vírgula. Mas você viu como tá o filho dela? Você viu que o marido dela não vai na igreja? Você viu que ela tá com crise de ansiedade, que ela tá com depressão? Você viu que ela tá sozinha?
Quantas vezes a sociedade coloca uma vírgula na nossa vida? É o que estava acontecendo com Ana. Ela amava. Eucana amava ela. Eucana dava porção dupla para ela. Eucana não deixava de levar ela para o templo. Mas você viu que ela não gerou ainda? Eu comecei a me colocar no lugar de Ana, porque foi o que eu vivi. Foi o que eu passei. Quantas vezes as pessoas falavam, nossa, Tainá tem uma família estruturada, tem uma casa boa, Tainá casou bem. Mas você viu que ela não conseguiu gerar? Tainá agora tem uma filha, gerou, tá tudo bem, tem 2 meninas. Mas você viu que ela tá com quase tendo leucemia, que ela não consegue limpar a própria casa? Quantas vezes a sociedade coloca uma vírgula na nossa vida? Quantas vezes não somos chamadas pelo nome, mas somos chamadas pela nossa dor? Ana era chamada pela estéril. Eu fico me imaginando naquele tempo, Eucana subindo com a família toda, com os filhos, com Penina, com Ana, e as pessoas que vinham atrás falavam, lá, Eucana, tá vindo de novo. Mas você viu que é mais um ano que só Penina tem filhos? Coitada de Ana, não conseguiu gerar. Lá, tá subindo com Eucana de novo, mas não tem um filho nos braços. Quanta dor ela não carregou? Quantos traumas isso não acarretou para ela? Assim somos para nós também. E aqui o gerar, nós podemos trazer para a vida espiritual. Você viu, é casada, tem filho, tá na igreja, mas você viu que não gerou um testemunho? Você viu que não gerou um dom diferente? Você viu que não tá conseguindo pregar, que não tá conseguindo louvar, que não consegue ficar no círculo de oração? Infelizmente, nós vivemos em um tempo, irmã, que as maiores dores estão sendo criadas dentro da igreja. Não é fora da igreja. Crentes, em vez de fortalecer, em vez de ajudar, em cima do altar e vai dar uma palavra, e pelo nervosismo, pela ansiedade, acaba errando uma outra palavra, em vez dos irmãos ajudar, começa a apontar, começa a dar risada, começa a sutacar a pessoa, você viu que errou, você viu que falou errado, você viu que falou aquilo que não significa. Infelizmente, crentes estão gerando dores em crentes. Não é o mundo, é a própria igreja, muitas vezes. Que nós venhamos a se atentar para isso. Que quando a gente for servir ao Senhor, a gente não venha olhar para quem está do nosso lado. A gente não venha olhar para aqueles que estão apontando, para aqueles que estão dando risada, para aqueles que muitas vezes não estão fazendo. Porque a maioria das vezes, quem te aponta, quem te critica e quem não te apoia é quem não faz. E eu vou falar para as irmãs, isso não estava nem no texto. Não estava nem aqui no meu caderninho. Mas é o que o Senhor fala comigo. Muitas vezes, aquele que não faz é o que sempre vai te apontar. É o que sempre vai falar que está errado. É o que sempre vai falar que você quer se aparecer, que você quer fazer maior ou melhor que todo mundo. Mas não liga, porque Ana, ela não ligou. Isso serviu, a perseguição de Penina na vida de Ana, serviu para intensificar o chamado dela. Intensificar a busca dela. Então, não se importa com as vírgulas que o mundo está colocando em sua vida. Ana, ela era amada, mas ela não gerava. Quantas vírgulas temos em nossa vida ou em nosso ministério? Penina, ela era sua rival. E rival aqui significa competidor. Nós não podemos cair no campo da competição. Só que como a palavra diz que Penina era rival de Ana, eu não acredito que Penina só sutacava Ana quando estava no templo, na frente das pessoas. Eu acredito que Penina sutacava Ana no dia a dia, dentro de casa, quando ia ao mercado, quando chegava uma visita, eu fazia questão de esfregar. Mas você não. Eu faço, mas você não. Eu posso dar filhos, mas você não. E a palavra do Senhor diz
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nós não encontramos na palavra respostas de Ana para o seu marido. Nós não encontramos. Eucana, ele faz as perguntas para Ana, mas eu tô aqui, eu te dou porção dobrada, eu não te deixo faltar nada. Mas tem algo no nosso coração que só quem pode preencher é Jesus. Só quem pode suprir é Jesus. Não vai ser um amigo, não vai ser o marido, não vai ser a esposa, não vai ser ninguém. Vai ser Jesus. Ana, ela estava tão angustiada, ela estava tão amargurada, que se fosse nos nossos dias, eu acho que eu olharia para o meu marido e falava assim: tanto tempo que você está comigo e você ainda vem me perguntar se você não é melhor que 10 filhos, você não está vendo que eu quero gerar? Você não está vendo que eu quero carregar um barrigão? Você não está vendo que eu quero ter uma criança no meu colo? Que atenção é essa que você presta em mim? Que você está perguntando se eu não sou melhor do que 10 filhos? Ana, ela não responde, ela se cala. Quantas diante das perguntas? Tem dores que a gente passa, que parece que a gente vai morrer. Que a gente olha para as lutas e fala: não, dessa luta eu não passo. Dessa dor eu não passo. Dessa dor eu não vou conseguir. E aí as pessoas fazem perguntas: mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você já tentou isso? Você já tentou aquilo? Mas só a nossa alma sabe o que a gente passa. Só o nosso coração sabe o que precisamos, o que passamos lavando uma louça, o que passamos chorando debaixo do chuveiro para ninguém ver. Ah, mas você não precisa de nada, isso é tão pouco. É pouco para você, mas para mim que tô buscando, é tudo. Para mim que tô querendo, é tudo. E muitas vezes nós como mulheres, como mães, nós choramos debaixo do chuveiro para ninguém ver. E aí quando a gente sai com o olho cheio de lágrimas e as pessoas olham e falam assim: tava chorando? Não, foi o shampoo que irritou meu olho. Porque se a gente falar, não vai resolver. Se a gente falar, eles não vão resolver o nosso problema, eles não vão poder ajudar. Então nós preferimos chorar aos pés de Jesus, igual Ana fez. Nós preferimos levar para quem pode resolver o nosso problema. Foi o que aconteceu com Ana. Ela nem respondeu ao marido dela. Ela continuou a orar. E a palavra do Senhor diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a sua alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecer, o dedicarei por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Essa mulher, ela se sentia humilhada diante da sociedade. Naquele tempo, uma mulher que não gerava, ela era humilhada. Era como se ela não servisse. Era como se algo de mais valioso que a mulher tinha naquela época, não que agora não seja, fosse o gerar. A continuação de uma descendência. E Ana, ela se sentia humilhada. E ela ora ao Senhor, conjecturando, e ela fala: Senhor, tira essa atenção de mim. Quantas vezes a gente não consegue nem se ajoelhar para orar? Lavando uma louça, estendendo uma roupa, andando no carro, a gente só fala: Senhor, tira essa humilhação de mim. Senhor, tira essa prova de mim. Senhor, tira essa doença de mim, essa enfermidade. Senhor, olha como está a minha casa. Senhor, olha como está o meu casamento. Olha como está o meu trabalho. Tira isso de mim. É como se aquela dor estava matando Ana. E ela fala: Jesus, tira essa humilhação de mim. Eu não aguento mais.
Eu não aguento mais as humilhações dentro da minha casa, eu não aguento mais as humilhações quando eu venho para o templo te adorar, Jesus. Tira isso de mim. E ela faz um voto ao Senhor, e ela fala, Senhor, lembra-te de mim, não te esqueças da tua serva. Quantas vezes nós achamos que o Senhor tem se esquecido de nós porque Ele está em silêncio? Mas quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está trabalhando. Não é porque Deus não te responde que Ele não está trabalhando por você. Não é porque Deus ainda não fez em você que Ele não pode fazer através de você. E é o que eu tenho vivido muito esses dias. E eu falo, Senhor, se o Senhor ainda não fazer em mim, faça através de mim. Senhor, se o Senhor ainda não fazer na minha casa, faça através da minha casa. Senhor, se o Senhor ainda não for fazer no meu marido, faça através dele. Que nós sejamos um canal de bênção. Que nós não deixamos de orar ao Senhor e falar, Senhor, tira essa humilhação. Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Mas se ainda não chegou o tempo, me usando. E aí nós vamos para a passagem de Jairo. Quando a filha dele está quase morta, muito enferma, Jairo vai atrás de Jesus. E aí chega um tempo que Jesus ele para fazer um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. E nós não vemos reclamando, nós não vemos Jairo murmurando, nós não vemos Jairo se levantando no meio da multidão e falando para aquela mulher, olha, eu cheguei primeiro, foi eu que fui atrás do mestre, foi eu que fui chamar Jesus para curar a minha filha. E agora ele tem que parar para te curar primeiro? Não. Nós vemos Jairo em silêncio. Pensa comigo, irmãs, a sua filha quase morta, dentro de casa. E aquele homem, ele tem a humildade de esperar Jesus fazer na vida de outra pessoa, para depois ir para a casa dele. Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. E aí chegam alguém da casa de Jairo e fala, ó, não incomoda mais o mestre não, porque ela já morreu. Ó, sua mulher já tá indo atrás da roupa, seus parentes já chegou, não incomoda mais Jesus não. Quantas vezes pessoas chegam para nós e falam, mas você está orando por isso ainda? Você está esperando por isso ainda? Você acha que Deus vai te usar desse jeito? Ah, aquela pessoa que profetizou para você, eu não sei se é de Deus não, porque até agora não aconteceu nada dentro da tua casa. Será que vai acontecer? Será que é de Deus mesmo, Jair? Será? E aí vem o será das pessoas. E aí chega as pessoas, Jair, e fala assim, ó, incomoda mais o mestre, não. Para com isso. Não vai ter resultado, não. Pregar, levar a palavra? Fazer vídeo com palavra? Pra quê? Isso aí é passado, já foi. O povo não precisa disso, não. Você acha que Deus te usa assim? E Jairo tá quieto. Só que o que eu acho lindo, Jaine, nessa passagem... Oh, glória a Deus. O que eu acho lindo é que antes de Jairo dar uma resposta para as pessoas, Jesus entra na história. Jesus não deixa nem Jairo responder. Jesus fala, ó, não liga não, não escuta não. A menina só dorme. A menina só dorme. Aí nós perguntamos, por que Jesus deixou a menina chegar ao ponto de morrer? Para o nome dele ser glorificado. Porque se Jesus chegasse lá e curasse a menina, as pessoas poderiam falar assim, ah, mas ele fez tantos milagres, será que é ele mesmo que curou? Eu acho que o remédio que a mãe dela deu já sarou. Aí Jesus fala, eu vou deixar chegar no ponto limite. Eu vou deixar chegar no ponto limite, porque eu vou chegar lá e eu vou fazer o milagre e o meu nome vai ser glorificado. E nós vemos a filha de Jairo sendo ressuscitada por Jesus. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai precisar responder. Jesus vai responder por nós. Tem coisas na nossa vida, no nosso ministério, que nós não vamos precisar da explicação. Porque é Jesus quem vai fazer. É Jesus quem vai explicar.
A palavra do Senhor diz que Ele que nos justifica, não somos nós. Nós não precisamos ficar se justificando. Nós não precisamos ficar tentando provar algo para as pessoas, não. É Jesus quem vai fazer. E Ana, ela ora e ela pede para Deus tirar essa humilhação dela. E a palavra do Senhor continua. Quando ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor para adorar e a gente não consegue nem sair a voz? A gente só chora na presença do Senhor. Eu estou vivendo uma parte da minha vida que Deus ele falou assim para mim, eu vou tratar com o teu marido. E eu falei, amém, Jesus, vai tratar, amém, né? Só que a gente sabe que quando Deus ele trata com alguém de dentro da nossa casa, nós passamos pelo processo junto. Não tem como um ser tratado e o outro não sentir. Todos da casa passam pelo processo juntos. Chegou a um ponto de eu parar com o meu trabalho, meu marido saiu do dele, ele ia para outro trabalho, não deu certo, e ficamos os dois dentro de casa sem trabalho, com 2 crianças. E eu entrei em desespero uma noite. E eu falei para o Senhor, igual Ana. Falei, Senhor, que humilhação. Jesus, para quem estava com a vida estabilizada, estava tudo certo, não tinha do que reclamar. E aí eu falei para o Senhor, falei, Senhor, tira essa humilhação da minha casa. E aí Jesus falou para mim, eu não falei que eu ia tratar? Eu não falei para você que eu ia ensinar ele a ser sacerdote dentro deste lar? Porque, irmãs, por muitos anos, eu e ele tá com mais de 15 anos juntos. Eu tomava a frente de tudo de casa. A gente recebia, eu pagava as contas, eu fazia compra, eu ia aqui, era tudo eu. E aí Deus falou para mim, tá errado. Sacerdote é ele, não é você. Quem tem que fazer é ele, não é você. Só que, como eu era muito independente, o Senhor falou para mim, eu vou tratar não só com ele, é com você também, porque você também vai ter que aprender a ser dependente dele. Eu falei, agora lascou. Ser dependente para quem trabalha, compra as coisas, para quem se vira, para quem vai, faz, vai para todo canto e não depende de ninguém. Eu falei, agora complicou pro meu lado, Jesus. E Deus, ele começou a tratar. E chegou o começo do mês e eu falei para Deus, eu falei, e agora? Vai fazer compra como? Como que nós vamos fazer a compra? Porque o motor do carro tinha quebrado, então o cartão foi tudo pro motor do carro. E eu falei, agora complicou. E aí eu fui orar, igual Ana. Porque quando Deus fecha as portas para ninguém nos ajudar, é porque ele quer nos ensinar a ser dependente dele. Ana, ela era totalmente dependente de Jesus. E aí o Senhor falou para mim, algum dia eu deixei faltar pão na tua casa? Algum dia eu deixei faltar leite para tuas filhas? Algum dia eu deixei de te vestir? Eu deixei de te alimentar? E eu falei para Deus, não. Não. Irmãs, e eu me emociono porque a gente já passou muita coisa nessa vida, sabe? E aí eu comecei a falar com o Senhor, mas sofrer de novo, Jesus. Voltar lá pro início de novo. E aí Deus pegou e falou para mim, eu preciso tratar com ele. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Se o Senhor está trabalhando com você, se o Senhor está tratando com você, se o Senhor está tratando com alguém da tua casa, com alguém da tua parentela, só respeita o processo e crê que Jesus não deixa faltar nada. Que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. E aí, irmã Tainá, o celeiro tá cheio, a prestação do motor do carro tá pago. Da onde tirou, Tainá? Irmãs, se eu falar para vocês de tal lugar, eu não sei. Sabe quando você vai pagando as contas assim, ó, que você vai ver e fala, mas de onde que eu tô tirando dinheiro?
Jesus tem suprido a minha casa. Jesus tem me ajudado nesse processo que eu achava que era humilhação. Mas é Jesus ensinando a gente a ser dependentes dele. Jesus estava ensinando a Ana, você tem que ser dependente de mim. Jesus permite as peninas na nossa vida. E as peninas não precisa ser só uma pessoa. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação difícil, pode ser um desemprego. Pode ser alguém do teu trabalho que vive te perseguindo. Por que, Tainá, que Jesus permite? Para intensificar a nossa busca. Para nos preparar para algo maior. E o Senhor ministrou comigo quando eu estudava essa palavra. Se você não suportar a penina que eu estou colocando no teu caminho agora, como você vai suportar os lugares maiores que eu vou te pôr? Se você não está suportando uma perseguição no teu ministério, no teu trabalho, se você não suportar agora, como que Jesus vai confiar algo maior nas nossas mãos? Se o pequeno a gente não está suportando. Se algumas humilhações a gente não está suportando. Era o que aconteceu com Ana. Eu fico imaginando Deus falar assim, eu vou permitir Penina provocar Ana. Só para ver ela intensificar a sua busca. Penina também era projeto de Deus nessa história. Porque nada foge da presença de Deus. E nós vemos Ana, ela indo de encontro, né, com Eli. Ela estava chorando e ele acha que ela estava embriagada. E aí ele fala, aparta de você este vinho. E aí Ana responde, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma no Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher qualquer. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia. Eli respondeu, vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Eli aqui, ele também foi um projeto de Deus na vida de Ana, trazendo para as nossas vidas. Sempre vai ter alguém nos observando. Ah, Tainá, mas eu ando sozinha na igreja, eu não tenho ninguém. Sempre vai ter alguém nos observando. Do mesmo jeito que vai ter alguém nos observando para ver as nossas fraquezas, vai ter alguém observando e nos vendo como referência. Ah, mas ninguém me elogiou quando eu preguei, quando eu cantei, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Mas sempre somos referências para alguém. E a nossa maior referência, o melhor lugar para a gente ser uma referência é dentro do lar. Porque os nossos filhos não fazem o que a gente fala. Eles copiam o que a gente faz. Nós temos que ser referência para as nossas crianças. Nós temos que ser referência para quem está com a gente todo dia, comendo arroz ou feijão. Nós temos que mostrar para eles que o caminho é Jesus. Que se tiver uma dificuldade, se tiver uma enfermidade, se tivermos com a alma angustiada, Jesus pode ajudar. Jesus pode curar. E a palavra do Senhor diz que ela comeu e ela andou pelo caminho. E o rosto dela já não era mais o mesmo. E aqui diz assim, a alma angustiada é um sentimento de frustração. Ana, ela se sentia frustrada. Ela se sentia humilhada por não conseguir gerar. E a benevolência significa bondade. Ela olha para Eli e ela fala, espero que seja bom com a tua serva. É como se ela falasse assim, olha, eu já estou me sentindo humilhada, angustiada. Eu estou orando para Deus que nem a minha voz sai, só as lágrimas, então eu espero que o Senhor seja bondoso comigo. E nós vemos que Ana, ela gera Samuel. E aí Deus me deu uma frase. Deus, ele sabe quem usar
para provocar o milagre em nós. Deus, ele sabe quem ele vai usar para provocar o milagre em mim e o milagre em você. E lá no capítulo 2, nós vemos a oração de Ana, que diz assim: então Ana orou assim: meu coração se alegra no Senhor, no Deus da minha força. É exaltado. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro com a tua libertação. O que Ana quer dizer aqui? Ela está alegre, ela foi liberta da humilhação. Jesus libertou ela daquela humilhação de não gerar. O Senhor libertou ela da humilhação no meio da sociedade. Alguém que não gerava, alguém que não conseguia sair da mesmice. Jesus foi e ele libertou. E o que o Senhor fala para mim e para você esta manhã? A libertação, ela vem. A restauração, ela vem. O milagre, ele vem. E o Senhor será exaltado. E aí ela continua: não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana está falando aqui, o Senhor, ele é imutável, ele é incomparável, não há outro como o Senhor. Se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura, de uma restauração, não há outro Deus além do nosso. Ele tira a gente da humilhação, ele nos liberta da humilhação e o nome dele é glorificado. Não há rocha alguma como o nosso Deus, ele é santo. E ela continua: não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio. É ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Ana está dizendo aqui, o Senhor, ele transforma. O Senhor, ele muda qualquer situação. E aí eu fiquei me imaginando como que ficou a cara de Penina quando viu que a barriga de Ana começou a crescer. E eu fiquei me imaginando, né, ela falando dentro da casa, mas tá estranho. As regras dela não veio ainda. Não tô vendo os paninhos no varal lá. Alguma coisa tá acontecendo. E Ana, no silêncio, gerando. Ana, no silêncio, deixando a criança crescer. E Ana, dentro dela, sabendo que a humilhação dela naquele dia foi tirada. Ana, no íntimo dela, no silêncio, dentro dela, sabendo que Deus tinha visitado ela e feito ela gerar. O que nós aprendemos nesta manhã? Que quando você começar a gerar, fecha a boca, fica quieta. Deixa que quando começar a crescer, as pessoas vão ver o que Deus fez por você. E com a boca delas, elas vão propagar o milagre. Porque do mesmo jeito que Penina falava, não vai gerar, vai subir no templo sozinha, não tem criança no colo, nunca vai saber o que é uma amamentação. Ela teve que falar. Ana gerou. Alguém deve ter perguntado para ela, a Ana que mora com você, esposa de Eucana, fiquei sabendo que tá gerando. Tá vindo uma criança aí. Meu Deus! E Deus foi tão bom com Ana que ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos. Então, o Senhor, ele visita a nossa humilhação hoje. O Senhor, ele visita a área que tem nos machucado, que tem nos feito chorar silenciosamente. O Senhor visita todas as vezes que alguém aponta para você e julga a tua causa, e julga a tua casa, e fala que o teu ministério não vai para frente. O Senhor, ele tem visto. E do mesmo jeito que as pessoas falam aquilo que está acontecendo de ruim para tua casa, elas vão ter que falar também que Deus mudou a história. Ah, não pregava, mas agora prega. Ah, o marido não servia ao Senhor, mas eu vi ele tal dia no culto indo com ela. Ah, mas o filho está desviado, mas eu vi ele cantando no meio dos jovens.
vão ter que falar aquilo que o Senhor tem feito na tua casa, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida e no teu ministério. Mas enquanto o Senhor faz, fica quieta, não fala, deixa que quando começar a crescer, eles vão ver com os próprios olhos deles o quão grande é o teu Deus e como você gerou em meio às dores. E como Deus usou quem Ele quis para provocar o teu milagre. Aleluia! Isso é o que Deus ministrou no meu coração. O Senhor, Ele sabe quem Ele vai usar para provocar o nosso milagre. O Senhor, Ele sabe. Então, se tem aquela pessoa que está te irritando, que está te provocando, que está te perseguindo, que fica falando muitas coisas para você, não se entristeça o coração. Levanta os olhos para o Senhor e fala: eu sei que é propósito do meu Pai. Eu sei que é para mim intensificar a minha oração. Eu sei que é para mim gerar o meu milagre. Não só na barriga, não só um bebê, mas espiritual. Um milagre no casamento, um milagre na vida dos filhos, um milagre no trabalho, mas que nós vamos gerar. Nós vamos, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãs, eu fico assim, admirada com Deus quando eu leio a palavra, porque eu me coloco lá dentro da cena, né? Porque se fosse eu, acho que eu ia andar com o barrigão assim, ó. Ai, Penina, pega ali, varre ali, porque eu não consigo, sabe? Porque a barriga tá tão pesada. Ai, já esse menino nasce. Vai lá, Penina. Pede pros seus filhos te ajudar. Meu Deus. Só que ela não é assim. Eu creio que Ana, ela não foi assim, porque ela era humilde. Como, Tainá, você sabe que ela era humilde? Porque quando o profeta foi confrontar ela e falar: aparta de você o vinho, tá bêbada, no templo, bebendo, em vez de vir buscar o Senhor, ela não xinga, ela não fica brava, ela não briga, ela fala: eu só estou angustiada. Eu só estou em um momento de humilhação. Não me trata assim. Ana, ela era humilde. E pelo coração dela, pela perseverança dela, Jesus entra e faz o milagre. E o nome do Senhor é glorificado. E nós vemos também que ela fez um pedido, o Senhor realizou. E depois nós vemos ela cumprindo aquilo que ela prometeu ao Senhor. Se você prometeu algo para o Senhor, se você fez um voto para o Senhor, cumpra igual Ana cumpriu. E o nome do Senhor vai ser glorificado no nosso meio. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado com cada uma. Deus abençoe, Raquel. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Tainá. Que Deus continue te usando. Amém. A gente tem que prestar atenção, né? São tantas coisas que a gente passa e a gente tem que, é o que você falou, ficar com a boca fechada. Sim. Porque muitas coisas vêm contra, mas a gente tem que seguir. Sim. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Alguém quer falar algo? Eu queria tirar a foto antes que, normalmente, às vezes eu esqueço. Quem puder colocar o vídeo, eu vou tirar a foto. 1, 2 e já. Aí, glória a Deus. Deixa eu ver os pedidos. A Ana está pedindo oração pela vida dela, que ela está com gripe e não sara, e pela família. Fabiana está pedindo oração pela vida dela, ministério, casamento, por salvação das filhas, por Emilaine, que precisa de um milagre. Mais alguém? Eu quero pedir pela minha família. A Adelina está pedindo pela vida dela e pelos filhos. Eu também pela família, pela minha vida, por saúde. A Adelina também está pedindo pelo casamento. Alguém mais quer falar? Tainá, pode orar por esses pedidos? Posso, vamos orar.
Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, Senhor. Pai amado e querido, vai de encontro com cada pedido de oração. Senhor, venha restaurar, Pai, os casamentos, venha restaurar a saúde, Senhor amado. Guarda, Senhor, a vida dos filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Senhor amado, venha trabalhar, Senhor, na vida de cada mulher nesta manhã. Pai amado, venha tocar nelas desde o alto da cabeça, as plantas dos pés. Se houver no nosso meio, Pai, alguém triste, alguém angustiada, Senhor, que o teu Espírito Santo vai de encontro, vai fortalecendo, vai derramando a tua graça, o teu cuidado, Pai, a alegria do teu Espírito Santo. Senhor, entra nos lares dessas mulheres. Senhor, o Senhor sabe como está, o Senhor sabe como se encontra, Pai. Venha repreender, Senhor, todo mal, em nome de Jesus, Pai, toda palavra de maldição lançada sobre a vida delas, Senhor, que venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai da graça, fortalece, Senhor amado, em nome de Jesus, derrama da tua paz, derrama, Senhor, do teu cuidado, Senhor, que elas venham ter um dia abençoado, cheio da tua presença e das surpresas do céu, Pai. Fica conosco, Senhor, e que o teu nome venha ser exaltado no nosso meio. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigada mais uma vez, Tainá, que Deus abençoe, continue te usando, abençoe a sua família. E que você sempre esteja aqui com a gente. Amém. Pode deixar. Que Deus abençoe, meninas. Bom dia, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja maravilhoso, abençoadíssimo, cheio de saúde, que é o que a gente precisa. Amém. Com Deus, viu? Deus abençoe. Beijo. Beijo.